Boa tarde, pessoal. Mais uma vez aqui, Ivan Labussieri. Hoje eu tenho a honra, o prazer de apresentar o Éder Alves. Ele dá aula de violino e também é membro da Escola Labussieri de Luteria. Éder, como é que você tá? Fala pra gente. Olá, Ivan! Tudo bem, pessoal? Legal participar, é uma honra estar aqui com vocês. Então, Hoje a é, gente vai bater um papo aqui com o Éder. Éder, que cidade que você tá? Conta pra gente. bom, eu estou a 700 quilômetros da capital do estado do Pará, Paraopebas, na terra Paraupebas, do que legal. minério, né? Estamos aqui. E você é músico, eu tô olhando que você tá numa escola, você foi buscar o seu filho na escola, onde que você tá, afinal de contas? Então, eu estou no estúdio onde a gente trabalha com música com crianças pelo método Suzuki. Ah, então você Ah, toca violino? isso, toco violino, ensino violoncelo e também tem aulas de piano e fazemos pelo método Suzuki, a metodologia. Você é pianista? Não, não, só eu tenho a minha esposa que me ajuda aqui Ah, como ela é pianista. pianista, sua esposa. Como é que chama ela? Helenilde. Helenilde, um abração aí. Que bacana essa escola. E mais alguém da sua família toca? Você tem quantos filhos? Eu tenho três filhos, tenho meu filho mais velho de 13 anos que já toca violino também e me ajuda aqui no estúdio, na loteria, e a gente está unidos aqui. Você mesmo que ensinou ele? Sim, sim, sim. Ensinei meu É? filho a partir de 5 anos de idade, a gente já começou estudar e hoje ele toca, faz parte aqui da orquestra, aqui do Centro Suzuki Nossa, que e orgulho. bastante envolvido aqui, graças a Deus. Como que é ensinar o filho, né? Que coisa interessante. Normalmente os filhos vêm vacinados aí contra os pais, né? Que a gente começa a dar algumas tarefas, mas isso eu acho que é falsa crença, ou não? É sim, com certeza. Eu acho que os filhos, na verdade, são o espelho dos pais. Então, a primeira atitude é nós, como pai, mudar, para que a gente possa mudar em casa, a família, e os filhos vão seguindo os exemplos e vão repetindo. E o principal é isso. Eu acho que o pai, quando muda, os pais dentro de casa, tudo muda, né? Primeiro a gente muda a cabeça, a forma de pensar por uma coisa melhor e tudo flui. E foi isso que aconteceu com o meu filho Que mais bacana. velho. Helder, você a vida inteira você fez isso ou você teve algum outro ofício além de música? Trabalhar com música? Na verdade, eu trabalhei em várias profissões e a minha penúltima profissão que eu trabalhei foi como lubrificador em uma empresa, a Vale, que faz extração de minério aqui na nossa região. Eu trabalhava dentro de uma mina, né, lubrificando equipamentos pesados. Que legal. E mina profunda, mina rasa, como que era isso aí? Bom, tem até uma história engraçada. A gente trabalhava na cava de 300 metros fundo, né? Que E, de isso? fundo, e a gente Pertinho da descia China. quase perto. Descíamos todo dia para poder lubrificar, fazer manutenção no equipamento. E eu vou te falar para você, não foi fácil, tá? Fazer algo que eu nunca tinha feito, né? Pela necessidade, a gente estava ali trabalhando. Então, assim, o meu desejo era estar aqui fazendo o que eu estou fazendo hoje, que é fazer aulas de violino, trabalhar com a loteria, Que e legal. graças a Deus se realizou. E essa sua vontade de mexer com a luteria, de entrar para uma escola de luteria, isso veio assim como aparecer na sua vida? Então, eu iniciei trabalhando com os instrumentos pela necessidade, com instrumentos da igreja, não tinha ninguém que arrumava, e aí eu, como sempre curioso, desde pequeno, eu lixei um violino que meu pai me deu, e aí esse violino eu ficou com um som bem legal, eu achei, poxa, né, já sei mudar o som de um instrumento aqui, já sei fazer Nossa, que alguma coisa. legal. E aí veio daí, já estava dentro de mim, eu sempre tive desejo. Meu pai tinha uma fábrica de rodo e eu andava pegando lá as ferramentas dele, as lixas, e mexendo nos instrumentos. E eu sempre mexi, desde rapaz, eu sempre fui curioso para estar mexendo na alma do violino, no cavalete, enfim.
E hoje, graças a Deus, a gente está aqui na escola Lavoisier. Que bacana, puxa, parabéns. O que você está achando da escola aí? Você me conheceu através de onde? O primeiro contato com você, Ivan, foi, acho que, se eu não me engano, 2017, eu acredito. Uma mensagem, veio alguém aqui na minha casa, eu tinha o ateliê bem pequenininho, acho que 2 por 1, assim, bem pequeno mesmo, e ele trouxe o violoncelo que você fez e mostrou para mim. E eu, tão curioso, né? Tão lindo, tão um objeto tão, poxa, magnífico, e eu, tão curioso, que eu derrubei a alma do violoncelo. É Nossa, uma história assim, bem. E ele ficou apavorado. Ele falou: Poxa, eu falei: Não se preocupe, eu vou colocar de volta. Ele falou: Não, vou ter que levar para o Ivan colocar. Né? E foi nossa. muito, muito interessante. Que aí depois eu estava tentando tirar a medida de que local ficava essa alma, né? Realmente, para. Mas não era só a alma, era toda a construção do instrumento. E, poxa, foi muito engraçado. E ele me passou o seu contato e eu falei com você, recebi um áudio muito bacana, de 15 minutos, né? Eu fiquei impressionado por conhecer você. E depois foi através da escola Lavoisier, através de outros amigos também que conhecem você. E assim eu consegui estar na escola hoje. E você já mexe então, já mexeu com algum instrumento? Foi o primeiro do seu pai. Além desse, mexeu já com outros instrumentos? Como que Sim, tá aí a luteria para você? depois do violino veio a necessidade de a troca de um, eu esqueci até o nome aqui, sapatilhamento de flauta, lembrei. E Sapatilhamento de flauta. aí Que é chegou luteria um, também, né? claro, claro, chegou, ele falou: Você troca. E aí eu tenho um cunhado, ele toca flauta, ele falou: Eu te passo aqui os macetes. E eu falei: Opa, beleza. Ele estava indo embora do Brasil, e aí ele me passou, e eu rapidamente comprei as ferramentas mesmo, que eu mesmo fiz. E aí passei a trocar, né? Sapatilhamento de flauta. E isso, até clarinete já chegou aqui, a gente conseguiu fazer através da flauta. Então, Bacana, tem que muitas legal. referências. E olhando para o mercado de luteria, você vê oportunidade para construir assim uma empresa, ter uma boa renda com a luteria hoje? Como que está a sua perspectiva? Você observa o que você consegue enxergar? Bom, no começo, nem, às vezes eu nem cobrava, né? Porque eu achava que não ia expandir. Né? Eu só arrumava por necessidade. Depois que eu fui adquirindo os conhecimentos necessários, aí sim eu vi que realmente dava para mim ser um luthier, né? Poxa, dá para mim crescer. Isso aqui é um mercado que não tem lugar nenhum. No Brasil já é bastante escasso e quem já trabalha não revelava os seus segredos, né? Até chegar à escola Lavoisier, graças a Deus. E até então eu via que isso foi por isso que eu mantive isso, né? Todo esse interesse, essa busca, e eu buscava muitos contatos de luthier, e qualquer coisinha no YouTube eu estava assistindo, né? Construção, reparo, eu estava tentando copiar, tentando aprender alguma coisa. E vi que realmente um Isso mercado que você gigante. falou é uma observação interessante, escasso, né? Porque há necessidade, há uma deficiência dessa quantidade de profissionais no mercado. Se a gente falar de Cremona, por exemplo, quando eu estive lá em 2007, haviam 600 workshops abertos numa cidade que é do tamanho do bairro do Tatuapé, pequena, é muito pequenininha Cremona, e tudo localizado ali na parte central, fora os clandestinos, que chegavam pessoas de outros países, de vários, Rússia, China, Iugoslávia, Alemanha, e ia se juntando ali e abrindo, ou melhor, trabalhando clandestinamente. Para quem? A história oculta de Cremona. Para os próprios luthiers. Eles trabalhavam como estagiário a 800 euros por mês. Então, Cremona funciona assim. Se você é um mestre chegado de outro país, e chega em Cremona e fala: Eu estou precisando de comprar pão e vinho, eles vão oferecer para você: Vem trabalhar no meu workshop por 800 euros por mês.
Imagina isso. E o curso de luteria lá, para quem quer fazer em Cremona, é até interessante observar. Dura 5 anos, mas é uma escola estatal, onde você vai estudar matemática, ciências, física e fazer técnico em luteria. Quer dizer, não é que você fica 5 anos estudando luteria. Inclusive, a escola de Cremona, a academia de Cremona de luteria, eu conversei já com vários alunos de lá, inclusive os professores, Luigi Linghetti, Paulo Negroni, e me disseram que esses 5 anos de luteria em Cremona é equivalente a você permanecer, a uma pessoa permanecer 2 meses na oficina de um luthier mestre. Então, olha só, os 6 primeiros meses de escola em Cremona, a pessoa só consegue fazer um espelho de violino, né? Porque tem que fazer outras coisas. E aí, para ele conseguir pagar a estadia dele, ele precisa trabalhar à noite, quando acabou a escola, porque a escola é de manhã até a noite, à tardezinha, né? E a cidade fecha 9h30, 10 horas, então fica um espaço muito curto de tempo para trabalhar. Ou seja, a pessoa que quer ir para lá tem que pôr muita energia, ficar 5 anos para poder falar eu estudei em Cremona e ter esse status de dizer que estudou na escola italiana, né? É engraçado que quando eu estava lá eu acabei lecionando, eu fui lá para pensar, vou aprimorar minha técnica e é claro, na observação, tive a oportunidade de ir em vários museus, mas realmente é, me convidaram para lecionar físico-acústica lá. Então aqui, quando eu voltei para o Brasil, que eu vi exatamente isso que você falou, eu falei aqui tinha uma associação de luthier, agora inclusive tem um grupo aí de luthier em WhatsApp que são 60 mais ou menos pessoas que estão nesse grupo de luthiers, mas nem todos são profissionais, são pessoas que às vezes começou a mexer no instrumento da igreja, um outro que mexe alguma coisa de violão, outro mexeu no acordeon, então não são todos esses profissionais. Comparando o nosso país, estamos falando de ontem eu vi 220 milhões de pessoas, mais ou menos, pouco mais para cima, para baixo. Cadê os profissionais que vão consertar esses instrumentos? Ó, só na igreja, congregação, salvo erro, são 20 mil templos. Se a gente pegar vezes 10 músicas por templo, são 200. Eu estava falando até em outro vídeo, eu falei 100 mil, mas são 200 mil violinistas, fora os violistas, violoncelistas. Aí depois você pega as outras igrejas, que são várias, que tocam instrumentos musicais de todo tipo. Não só as cristãs, tem outras igrejas também que tocam, que não são, cada uma, né? As que estão chegando de fora e as orquestras. Então, olha a escassez que a gente tem de profissional. Um profissional em vida consegue só uma informação, aquela utilidade pública, né? Um luthier em vida, quando constrói instrumento manualmente, a gente está falando de ele conseguir construir 400 obras-primas, obras de arte. Né? Quando ele começa ali, fala, vou começar a construir. Então, imagina isso vezes uma média de preço aí de um instrumento profissional a outro, de 10 podendo chegar a 50 mil reais por instrumento. Olha, não dá para mensurar. Estamos falando de 20 milhões de reais, de 15 a 20 milhões de reais de lucro numa profissão que você pode fazer em praticamente qualquer lugar. Você, por exemplo, onde você pratica luteria? Aqui mesmo, dentro da minha casa. Ah, esse estúdio é na sua casa que você montou? Esse é. Aí Ah, eu tenho dois cômodos. Esse aqui é o estúdio de música e o do lado é o da loteria. Eu até cancelei a porta para a poeira não entrar para cá. Aí eu faço a volta, né? E vou lá para o outro lado. E assim é muito bacana, porque toda a vida eu tive que fazer essa divisão de espaço, porque eu estou dando aula, de repente o instrumento do aluno quebra, eu já vou lá, já deixa aqui, eu já vou já tem a consertar aqui. oficina do lado. Aí, pelo Claro, menos, não existe escassez onde você está, né? Que você está como luthier aí, né? é E aí, na sua verdade. observação pela escassez, como que você despertou então em você um desejo de agir nessa área, de atuar na área de luteria? Quer dizer, construir, restaurar, ajustar, fazer manutenção do instrumento musical? Você falou, vou pôr a mão na massa. E como que você está se saindo aí? Já dá um lucro para você? Graças a Deus, sim, sim. Eu tive muito, né, muito desenvolvimento após entrar na loteria Lavoisier. Meu Deus do céu, foi muito bom. Agora que está começando a render muito mais. Antes era só pingadinho, né? A gente não sabia valorizar o trabalho também. E agora com esse conhecimento, melhorou 100%, com Agora, certeza.
Sabe o que eu estou percebendo aqui? Sinceramente, como pai, se eu fosse escolher alguém, um professor de violino para dar aula, olha, gente, não é marketing, não é oportunismo, não, mas se tornou aqui pela observação. Se eu fosse escolher um professor para dar aula para o meu filho de algum instrumento musical, de piano, eu ia pedir para ele ter aula com um afinador de piano. Inclusive, muitos grandes pianistas se tornaram grandes pianistas porque os pais deles, da história antiga, lá de 100, 200 anos atrás, eram afinadores de pianos ou carpinteiros que faziam certos trabalhos para piano. E olhando para você aqui agora, com uma lousa colorida atrás, com notas musicais que dá para mim ver aqui, do, ré, mi, né? E luthier do lado, quer dizer, quando a criança chega aí, ela tem uma cultura diferente, né? Você Muito, consegue Ivan. passar para ela essas coisas de ajuste que você pega na escola de luteria? Você passa algumas coisinhas para as crianças também? Como é que é? Sim, levo eles lá na loteria, explico, mostro ferramenta, eles ficam impressionados. Poxa, é assim que faz então? Poxa, nunca vi um violino aberto, um violoncelo, né? A alma do instrumento que Que fica, a legal. gente vê só os pedaços, e eles acham muito bacana, muito interessante. Isso muda a visão, né? Só de aprender o instrumento. Eles passam a ter um conhecimento é, super expandido. Eles olham para aquilo, não, eu conheço, isso aqui é a alma do violino. Né? Eles, lá dentro tem uma madeirinha que chama barra harmônica. Eu já vi aluno falar isso. Então é muito legal. Por quê? Porque a gente tem o conhecimento e passa para eles. Bacana. Isso é muito legal. E sabe quem tem Um, essa cultura? A Suécia, né? A Suécia, a Dinamarca, a Suécia, eles têm essa cultura. A criança lá, 4, 6 anos de idade, ela está costurando, está trabalhando, está aprendendo nas escolas, né? E inclusive isso daí que você está falando, não só tocar o instrumento, mas ter uma consciência diferente, né? Ainda ontem, eu acho, eu conversei com o Gabriel falando sobre isso, a gente conversou sobre isso, que é interessante. Jogar videogame é uma coisa aqui, ó, automática, a cabeça está ali, não desenvolve tanto QI quanto alguns pensavam, né? Desenvolve a logística, mas depois de um tempo é uma coisa tão mecânica, tão automática, que os desafios no videogame, eles são ainda tão sintéticos que a pessoa para ali. Já na experimentação manual, instrumental, não tem como falar, porque é uma coisa tridimensional. Tocar aqui o violino, o instrumento, e ainda falar de como que isso é construído, a criança desenvolve realmente a, a, a perspicácia dela, que a perspicácia nada mais é do que a forma que ela enxerga o ambiente ao redor dela. A habilidade de perceber se uma coisa está boa, não está boa, até porque a música é isso, é a interpretação dos sentimentos, né? E você, como professor, você leciona, você é egoísta, que você só dá aula aí ou você está dando aula na internet? Porque ontem eu conversei um pouco com você, mas eu não entendi isso aí. Você dá aula pela internet também? eu faço. Eu Ah, tenho dois. bom. Então passa aí Faço, seu contato. Você tem um Instagram? tenho o Instagram aqui da escola, que é o Centro Suzuki Paraupebas, e tem do ateliê também, que é Elder Violinos. Aí eu vou Elder colocar nesse embaixo do vídeo. Pessoal, procura aqui, ó. Você dá aula para criança pela internet? Você consegue fazer isso? incrível. Eu também pensava que não conseguiria, mas hoje eu tenho Que uma dá. criança em São Paulo, de 7 Ah, anos, tenho outra de 10 anos em Brasília, e eu tenho outra aqui mesmo na cidade, tenho duas aqui na cidade que não pode estar vindo no estúdio. E eles desenvolvem muito bem. E o incrível, que Ivan, legal. não é o professor, não sou eu, mas sim o desenvolvimento em casa com os pais. Essa é o segredo. Esse é o segredo, essa é a chave, tá? É você mesmo ensinar para o seu filho, você entender como funciona, porque a maioria Mas dos aí, pais peraí, não. você faz uma educação dos pais também? Exato, Ah, exato, bom. Aí tá exato. explicado. Nós trabalhamos direto na raiz, né? E aí o restante vai fluindo aí, vai Não, porque tem pai nascendo. que fica na sala assistindo joguinho, como é que chama? O filho jogando videogame, o pai assistindo filme, a mãe lá. E não tem uma. O pai não conhece o filho não conhece o pai, né? E com isso É daí, verdade. imagino como que deve ser uma coisa bonita. Olha, eu quero saber, eu vou me cadastrar na sua escola com meu filho. Não, eu Seja bem-vindo. ensino ele música aqui, mas não vai ser a mesma coisa. Eu quero fazer um. Dá para fazer uma degustação? Claro, claro, com Muito certeza. bem, muito legal.
Pessoal, quem quiser entrar em contato com ele tá aí, ó. Provavelmente vocês vão esbarrar comigo tendo aula com ele aí, meu filho aí, o Pedrinho. Que bacana. Tem mais pergunta. Espera aí. Deixa eu pegar aqui que está anotado aqui. Ah, e o que você mais gosta na loteria? É quando eu finalizo o meu trabalho, quando eu vejo todo aquilo, todo aquele esforço que eu coloquei ali, quando eu vejo o resultado final, é muito gratificante. Que Quando eu bacana. toco, quando o cliente toca também. Que bacana, porque o Gabriel falou a mesma coisa que está na escola de loteria, o Thiago a mesma coisa, e eu também sempre tive essa impressão. Parece até que vocês combinaram de dar a mesma resposta, fica pensando assim, mas não é. É a satisfação de todo artista ou quem trabalha com a arte, como o professor que ensina o violino, como o professor do atleta que vê ele no dia da Olimpíada dando salto mortal, correndo. É, é o momento da entrega do valor dele, porque ali você percebe, será que eu fui o suficiente? É isso que você pensa? Não. Isso, na Mais ou hora menos ali por você, aí. será? Aí você fica ali naquela expectativa, né? Vamos ver se ele vai gostar. Será que ficou do jeitinho que ele quis? E aí é esse momento, eu acho que essa ansiedade ali, quando o cliente fala, poxa, eu não esperava que iria ficar tão bem como ficou, né? E superou a minha expectativa. Eu pensava que era só uma coisinha, mas isso aqui para mim tá demais, né? Tá muito Bacana. bom. Isso faz a gente continuar. Sabe que você falou uma coisa sem perceber aí, agora eu vou dedurar você. Você falou que, e os outros também que têm me falado isso daí. Quando eu pergunto o que você mais gosta na loteria, vocês transpassaram, vocês transcenderam os seus próprios limites de compreensão ao falar isso, porque a, a loteria em si é você manipular a matéria, organizar as coisas, colar, esculpir. Mas vocês têm uma, uma resignação, um destino maior do que esse na obra que vocês fazem, que é entregar para a pessoa alguma coisa que vai facilitar a vida dela. E eu não vejo outra forma de conseguir fazer isso senão sentindo as dores que o músico tem, de tocar um instrumento que não afina, de tentar fazer um ajuste ou procurar por alguém que faça um ajuste e não conseguir. Mas vocês se sentem realizados não só em esculpir, que deve ser uma motivação, deve ser uma significância maior entregar. Então, o motivo de estar trabalhando, fazendo. Isso daí traz muito à mente, né, os profissionais antigos que inventavam utensílios e coisas para as pessoas para que cada vez eles tivessem mais facilidade na vida. Parece até aqueles slogans da IBM, né? Ou do Steve Jobs com a, né? Não fala a verdade, mas é uma reflexão interessante que quando a pessoa faz o seu melhor e ela identifica que aquilo ali teve o valor ao ouvir, ao ver, ao sentir, ao presenciar a reação da pessoa quando ela recebe aquilo, é o que paga. Eu acho que isso é, é um bom propósito de vida, né? Fazer, porque a gente, é claro, não vive para ganhar dinheiro. É óbvio, quem acredita que precisa do dinheiro para viver e tem que ter o tempo para fazer alguma coisa está um pouco perdido, tem que se achar. Vai para a escola de luteria Labussière lá que tem bastante filosofia lá. Mas eu penso Verdade. assim, que mais importante do que o dinheiro é o propósito de fazer alguma coisa. Que se a humanidade voltar a observar esse propósito, vão até parar de minerar esse tal de Bitcoin aí, pôr essas máquinas que consomem o nosso oxigênio, mata todo mundo aí. Eu falo assim brincando, eu respeito vocês que fazem isso também, mas de uma forma inteligente. Tem que pensar numa forma inteligente, que não prejudica ninguém e que ainda traz o benefício. Parabéns! Parabéns, Helder. Gostei de, de, de ter essa interação, porque isso traz pra gente valor, traz um valor muito grande. Eu E acho, sim, pode falar, por é, favor. complementando aí, para finalizar esse assunto, eu acho que é o amor. A gente fazendo aquilo que a gente mais gosta, mais ama, traz um resultado gigante e atrás vem todo
vamos dizer assim, a recompensa, né? E eu acho que isso flui. Nosso tempo de vida não é tão longo, então a gente tem que aproveitar isso daí. Aproveitar e fazer o que a gente tem mais prazer em fazer. Tem muitas pessoas que são bem-sucedidas, né, naquilo que fazem porque ama, começa a amar ele mesmo, começa a amar os que estão em volta, é Muito aquilo bem. que faz. E eu acho que é o interessante, é o que eu sempre procurava. Ninguém acreditava em mim. Falava, você tá doido, você tá louco, você tem que trabalhar, né? Você tem que trabalhar na empresa, você tem que estar ali, você tem que ser o chefe, né? E eu, não é isso que eu quero para mim, né? Eu amo fazer isso que eu quero. E o Então, que você falou é tão importante que hoje a gente vê capitalistas do amor, a pessoa que traz o amor para casa e leva o egoísmo para a rua o tempo todo. E oferece um serviço, às vezes, infelizmente medíocre, né? Resguardando de se doar para as pessoas. Mas tem algumas, muitas pessoas, graças a Deus, que têm esse propósito de viver, porque o amor é vida, é em equilíbrio, né? Tem até um mecânico que eu fui outro dia trocar o pneu de carro, uma borracharia. Aí eu pedi para trocar porque tinha dado uma ré perto da guia. Ele falou: Ó, não estaciona perto da guia que fura o pneu. Sempre pense em afastar um pouco, porque normalmente ali passa água, leva, deixa. E ele atendeu assim com tanta explicação, com tanto, dando tantas ideias e dicas que eu falei assim: Poxa, ele tá me dando um valor assim que é para levar, né? Porque ele está falando sobre coordenadas de conseguir manter o meu bem, meu patrimônio salvo. E eu acho que quem trabalha com esse propósito faz realmente a diferença. Agora, tem mais pergunta. Ó, quando você vai ajustar um cavalete de violino, antes e depois da escola de violino, você ajusta isso muito rápido? 15 minutinhos já ajusta? Você consegue cobrar o que vale? Você tem dificuldade de cobrar o valor que vale o seu trabalho? Porque tem pessoas que trabalham com medo, pessoas que trabalham com receio, com falsa crença de que ele tem que trabalhar muito para ganhar muito. Se ele trabalha pouco, ganha pouco. Mas outras pessoas pensam ainda diferente, que ele tem que trabalhar muito para ganhar pouco, o que é pior. E aí ele fica lá horas e horas fazendo um trabalho e na hora de entregar ele fala: mas isso não é comida, não é bebida, não posso cobrar muito por isso. Como que é a sua mentalidade, a sua, quero saber de você, de, de equilibrar os valores hoje? É claro que você tem um custo para produzir o produto e você tem que pagar esse custo. Mas como que você vive? Como que você pensa sobre isso daí? bom, eu penso assim, antes eu não sabia cobrar, não sabia valorizar essa mão de obra. Mas hoje, com o conhecimento que a gente tem, eu vou falar para você. Eu peguei agora um cavalete de violoncelo e nos 20 minutos que eu ia fazendo ele, me parece, eu estava tão focado ali, tão concentrado nesses 15, 20 minutos que eu trabalhei em cima dessa peça, ela saiu assim, tão bem feita. Aí eu falo, poxa, valeu esses 20, 15 minutos em cima desse detalhe. Quando Isso eu só um detalhe, não finalizei, foi o cavalete inteiro, né? não Não, foi o é cavalete, impossível jamais. ajustar um cavalete em 20 minutos de violoncelo. Só um detalhe. Isso eu passei acho que uns 3, 4 dias analisando, olhando cada ângulo, se ficaria melhor, as medidas de acordo com as plantas. E aí eu falei, não, aqui vai dar certo, aqui vai fluir. Aqui tem um local que tem que ficar mais alto, mais baixo, né? Medindo, montando, desmontando. Eu acho que o gratificante é isso, é os detalhes. Não importa quanto tempo. Por isso que você tem que cobrar um preço justo. Eu acho que o preço justo por aquilo. Então você tem que pensar dessa forma. Eu penso assim. Eu pego o instrumento, analiso todinho e falo para o cliente, ó, amanhã eu já falo o que eu vou ter que fazer, quanto eu vou te cobrar por isso. Eu tenho que analisar. Então eu aprendi com você também aqui na escola, lá você. A gente tem que analisar tudo isso, Sabe né? que isso é uma coisa bacana que me traz uma memória sobre o pessoal que uma vez me convidaram para desenvolver, ou nem desenvolver na verdade, mas para reproduzir alguma coisa que já tinham desenvolvido, raquetes de tênis, umas raquetes de madeira. E aí surgiu na mente, explodiu um monte de ideia de trabalhar com certos artigos de madeira
ou até de fibra, né? Que nem os esquis de fibra de carbono. E aí eu fui fazer uma pesquisa rápida na internet para ver as raquetes top de linha, os esquis top de linha. E eu falei, não, tem gente que se dedica nesses utensílios muito, traz uma tecnologia, quer dizer, tecnologia, lógica da técnica, que são técnicas manuais, técnicas de escolha de materiais, de junção de materiais para proporcionar o melhor artigo possível. Mas para que tanto empenho? E aí a resposta veio rasgada assim. São atletas que consomem raquete, esqui e etc. Esses utensílios. Então, olha só, você trabalha para o atleta. Quando você fala de ficar 3 dias ajustando um cavalete, de duas uma. Ou porque você não desenvolveu o cérebro e não aprendeu nada, ou porque você desenvolveu muito, né? Nesse caso a gente entende, aí nem precisa falar nada. Professor toca tantos instrumentos da aula para criança, né? Apesar que para adulto eu acho que pode ser mais difícil, porque eles têm muita subjeção. Eles o tempo todo, ah, mas e se eu fizer assim? Ah, mas e se eu estudar de cabeça para baixo, né? E o músico, ele é um grande atleta, porque manter esse músculo aqui, apto todo dia a reproduzir e manusear os instrumentos musicais que vão proporcionar para ele a maior facilidade possível, e o pessoal nem sabe, nem vou falar muito alto para nem todo mundo ouvir aqui, que o ajuste de um violino pode fazer um estudo que ele ia ter em um ano acontecer em 6 meses. O ajuste de um viola, violoncelo, de um violão, de uma harpa, pode mudar a vida de um músico. E só para encerrar, o que eu vou falar aqui, você falou de aula em casa. Lembrei do Isaac Pelman, que teve paraplégico, ele ficou paraplégico? Não. Paraplégico, não podia andar, porque ele teve uma enfermidade quando era criança, se eu não me engano aos 6, 7 anos, né? Não me lembro agora qual foi, mas ele ficava em casa tocando. Então está aí um apelo para os pais que têm filho que não pode andar e deixa o filho lá e às vezes nem sabem que pode dar muita coisa para o filho. Isaac Pelman hoje fala a verdade, ele é um ídolo da juventude no bom sentido, um ídolo, claro, no bom sentido, não endeusando ele, mas a pessoa que tem uma história, a história do herói que venceu os dias que ele não podia brincar na neve e ficava em casa e por não poder andar estudando violino, e é um gênio da música, do violino. Ele é vivo ainda, graças a Deus. Tomara que fique muito tempo vivo ainda. E você pode dar aula para essas crianças também. Quer dizer, você já deve dar, talvez até tenha crianças especiais, né? Isso é maravilhoso. Bom, Tem. te interrompi, desculpa. Mais uma vez te interrompi, desculpa. Ivan. Que mudanças você teve ao participar da escola de luteria? Hoje, como que você está vendo e se organizando para os dias que estão vindo aí? Em meio à pandemia, entramos na pandemia, saímos agora, estamos saindo. Como que está a sua ideia? É incrível. Na pandemia, eu tive muito serviço mesmo. Acho que todo mundo parou de tocar, né, nas orquestras. E aí, não, é a hora de levar o violino para arrumar, né? Então, foi muito bom em relação a isso. E eu passei a dedicar mais. Depois da escola, que eu já fiz o primeiro módulo, eu acho que mudou 100%. Cada vez que o músico chega aqui comigo, eu falo, ó, tem uma novidade para você, vai melhorar o seu instrumento. Não, então já deixa aqui, você me entrega só o ano que vem. Nossa, O é bem Helder é assim. cheio de novidade, é desse jeito. Eu falo, ó, tem uma técnica que você não acredita, vai melhorar o som do seu instrumento 100%. Lembra aquele detalhe que você queria que eu fizesse? Helder, eu queria que meu som mudasse assim. E agora eu sei como fazer. Quando a gente fala que está participando aí já da escola, né? E eles ficam impressionados. Eu acho que a informação é tudo, tá, Ivan? Isso mudou muito aqui a cabeça minha, dos clientes, né? A visão de Bacana. como o meu trabalho, isso foi fantástico, tá? Eu admiro muito aí a Parabéns para escola. vocês. É uma somatória dos interesses. Eu não tenho coragem de chamar vocês de alunos, mas de membros
cofundadores da Escola de Luteria. Pessoal, o Elder não é um professor da Escola de Luteria, por mais que pareça, tem tudo para ser logo logo, mas e acredito que muitas obras de arte para construir, muitos corações para conquistar com a sua especialidade na música, na aula especial aí que ele consegue dar. E eu agradeço. Vamos encerrando por aqui, porque eu sei que ele me deu um toque antes, um pouco antes de começar a live, que ele teria um tempo específico, porque ele já tem aluno para receber aí. E obrigado pela sua disposição, Elder. Alguma palavra a mais? Muito obrigado, Ivan, por participar. Eu fico muito contente, tá? Por você estar proporcionando essa oportunidade para nós aqui, porque eu acho que o Brasil merece, né? Esse desenvolvimento, essa cultura. Eu acho que não teria uma outra pessoa melhor do que você para poder nos ajudar, tá? Eu que agradeço. Obrigado. Nós todos agradecemos então da escola a cada um de vocês. Pessoal, obrigado mais uma vez. Está vindo um workshop aí da Escola Labuschagne de Luteria. E tem aqui o Elder, quem quiser conversar com ele. Qual o nome da cidade mesmo? Parauapebas, no Pará. Marauapebas. Vamos deixar o contato, o Instagram dele aqui. Vocês podem entrar direto em contato com ele aí. Põe o filhão para aprender um instrumento musical, a filhona. Eu tenho certeza. E, se possível, faz uma visita para ele lá. Nos conhecemos tem 4 meses, mais ou menos, na escola. E vocês vão ter o privilégio de ter esse dom maravilhoso na família de vocês, que é a música, a arte da luteria. Tudo isso daí, tenho certeza que vai agregar muito valor. Um beijão no coração. Não sai daí que eu preciso falar com você. Até mais, pessoal. Nos vemos logo. Tchau. Tchau.